Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram no mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, segunda-feira, 13 de abril de 2026, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 71.800 dólares americanos, com uma alta de 1,41% nas últimas 24 horas. Alta essa que tem sido vista pelas principais criptomoedas do mercado. O Ether, segundo o maior criptoativo, está em 2.200 dólares nesse instante, com uma alta de 1,14%, XRP subindo 0,8%, BNB 1,7%, Solana 1,25%, Hyperliquid 3,7%. Enfim, a gente vê as principais criptomoedas começando a apontar para cima ao longo do dia de hoje. Inclusive, o índice de medo e ganância, o Fear and Greed, está marcando 45 pontos, o que é neutro, o que é uma boa sinalização. Afinal de contas, o mercado global, a parte macroeconômica, a parte geopolítica está bastante pesada, está bastante tensa e mesmo assim o mercado está conseguindo se segurar no índice neutro. E o que a gente teve de mudança real durante esse último final de semana? Bom, a gente teve as negociações envolvendo Irã e Estados Unidos se desenrolando, acontecendo e fracassando, não chegando a um acordo. Inclusive, os Estados Unidos começou um bloqueio naval ao redor do Estreito de Hormuz. Agora, de fato, nenhum navio vai passar ali pelo estreito, nem do Irã, nem de aliados do Irã. Então é isso que os Estados Unidos está querendo fazer, né? Já que nenhum aliado americano está passando, então também nenhum aliado iraniano vai passar pela região. E é claro que isso causou muita apreensão no mercado. Afinal de contas, o preço do barril do petróleo voltou a ultrapassar os 100 dólares. Nesse momento, o mercado está aberto aproximadamente 2 horas, no momento de gravação desse episódio. A gente vê que o preço do barril do petróleo está subindo 6,2%, mas em contrapartida a gente está vendo a Nasdaq subindo 0,3%, o S&P 500 operando quase que lateralizado, né? Quase que estável, mas uma leve alta de 0,07%. Dow Jones sim está caindo 0,5%, assim como o ouro que está caindo 1,3%. Então, essa valorização do Bitcoin, essa valorização das principais criptomoedas ao longo do dia de hoje é uma notícia bem positiva, bem relevante. Afinal de contas, mesmo com toda essa tensão, as principais criptomoedas têm conseguido ser resilientes e terem uma valorização. E vocês lembram que na semana passada, no episódio da quinta ou sexta-feira da semana passada, a gente comentou sobre a possibilidade do Irã começar a cobrar um pedágio dos navios que estavam passando pelo Estreito de Hormuz em Bitcoin. Eu até aqui falei para vocês que eu particularmente achava bem difícil, por causa de toda uma questão de que a blockchain do Bitcoin ela não é anônima, ela é bem transparente, que seria fácil fazer o rastreio. Pois bem, o diretor da Chainalysis também publicou um relatório falando isso. Pagamentos para o Irã em cripto podem trazer sanções para embarcações. Afinal de contas, se as embarcações estão pagando para o Irã, elas estão também buscando alguma forma de contornar sanção, então elas também seriam possíveis vítimas de sanções por parte dos Estados Unidos. Abre aspas. Fazer isso pode trazer risco significativo de violação de sanções, já que o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica é sancionado por múltiplas jurisdições. O Irã está sujeito a sanções abrangentes dos Estados Unidos. Fecha aspas. A própria Chainalysis falou do ponto que eu tanto tenho comentado com vocês da transparência da blockchain do Bitcoin. É uma maravilha que a blockchain do Bitcoin é transparente. É justamente o que a gente fala que é um dos grandes diferenciais. É transparente e é imutável. Então não teria como esconder. De fato, esses pagamentos, não teria como esconder isso. Então, seria facilmente rastreado. Então, certamente, esses endereços que pagaram e que receberam seriam alvos de sanções. Não conseguiriam depositar em exchanges centralizadas, não conseguiriam utilizar gateways de pagamento, por exemplo, de todo o mundo ocidental. Então, você corre o risco de causar ali um que a gente tem chamado de Bitcoin podre, né, entre aspas, no sentido de que naturalmente, não consegue confiscar o seu Bitcoin, mas você não consegue utilizar esse BTC, você não consegue utilizar essa cripto em nenhum lugar. Tanto é que o próprio CEO da Circle, que é a emissora da USDC, segunda maior stablecoin do mundo, né, segunda maior também stablecoin de dólar americano do mundo, falou que é improvável que o Estreito de Hormuz peça esse pedágio em USDC, porque foi falado que seria em stablecoin, em Bitcoin ou em Yen, que é a moeda chinesa. Então, o próprio CEO da Circle falou que achava improvável que esse pagamento fosse requisitado em USDC, justamente por causa de toda essa transparência de que uma ordem judicial americana, naturalmente a Circle seguiria e faria o bloqueio dessas carteiras, justamente por causa de todo o compliance que existe na Circle. Eu posso dizer o mesmo da Tether, por exemplo, que é a emissora da USDT. Certamente, se o governo americano pedisse para a Tether bloquear o endereço de uma carteira de USDT, esse bloqueio aconteceria.
aconteceria. Então seria ainda pior do que o Bitcoin. Não seria nem só um caso de uma stablecoin podre que ninguém aceitaria. Seria, de fato, freezing da carteira. Então é muito improvável, sendo bem sincero com vocês, que eles recebam esse pagamento em criptomoedas, justamente por causa disso. E é claro que isso vai ter consequências se acontecer, tanto para quem pagar quanto para quem receber. Mas, de qualquer forma, com esse bloqueio acontecendo agora, não vai ter nenhum tipo de pagamento. Afinal de contas, nenhuma embarcação vai entrar, nenhuma embarcação vai sair do Estreito de Hormuz com esse bloqueio naval americano. E, inclusive, os Estados Unidos falou que, se descobrir que alguma embarcação pagou esse pedágio para o Irã, vai poder ser abordada no meio do oceano. Os Estados Unidos vão atrás justamente dessas embarcações para poder sancioná-las ou para poder até mesmo apreendê-las. Dando prosseguimento ao episódio de hoje, falando agora sobre os ETFs, na última sexta-feira a gente teve um dia positivo para os ETFs de criptomoeda do mercado americano. Os ETFs de Bitcoin Spot voltaram a registrar inflow de 3.580 BTC, o que em dólar americano deu cerca de 256 milhões de dólares, fazendo com que a semana ali fechasse no positivo. Da mesma forma, no ETF de Ether Spot foram 29.649 ETH, o que em dólar americano deu aproximadamente 65 milhões, e também tivemos inflow no ETF de Solana, em dólar americano aproximadamente 11 milhões e meio, e também tivemos inflow no ETF de XRP, aproximadamente 10 milhões de dólares. Então a gente viu inflow nos principais produtos de criptomoeda no mercado americano, que é uma sinalização clara de injeção de ânimo, que era uma sinalização clara de que estavam vendo com boas expectativas, por exemplo, as negociações acontecendo ali no Irã. Vamos ver o que vai acontecer ao longo do dia de hoje, porque, que nem eu falei, as sinalizações estão mistas. Os fatores geopolíticos estão ruins, em contrapartida, as criptomoedas têm conseguido demonstrar uma boa resiliência ao longo desse último dia. E se a gente viu entrada nos ETFs, no dia de hoje a gente também viu entrada em alguns institucionais. A Strategy, maior detentora corporativa de Bitcoin do mundo, comprou mais Bitcoin, que nem já era previsto. A gente comentou aqui na semana passada com vocês que a Strategy tinha conseguido fazer uma boa captação através da Stretch, que é aquela ação deles que gera rendimento, que muito provavelmente essa captação já seria destinada à compra de Bitcoin na própria semana. E assim foi. Eles compraram mais $1 bilhão, eles compraram mais 13.927 BTC, chegando cada vez mais perto da marca de 800 mil Bitcoin. Nesse momento, eles têm 780.897 BTC. Então, se a gente for ver, inclusive, o preço médio deles está em 75.577. E eles conseguiram fazer mais essa compra de $1 bilhão por um preço médio de 71.902. Então, eles estão conseguindo cada vez mais descer o preço médio deles. Até pouco tempo, estava ali na ordem dos 76 mil, já está na ordem ali dos 75.500. Então, eles estão conseguindo reduzir o preço médio deles, estão conseguindo aproveitar essa queda do mercado e 800 mil dólares, questão de tempo, provavelmente questão de semanas. E 1 milhão de BTC também parece ser questão de tempo. O grande debate, na minha opinião, é se vai ser ainda esse ano ou ali no início do ano que vem. E não foi só a Strategy que comprou mais BTC, a gente teve a Stack comprando também ali mais 2 milhões de libras aproximadamente em Bitcoin, se tornando ali um dos maiores detentores corporativos de BTC de UK, do Reino Unido. Então a gente vê que está de fato conseguindo atrair cada vez mais o interesse e tem alguns políticos relacionados justamente a Stack e BTC, então a gente vê como está conseguindo atrair a atenção de múltiplos fatores, de múltiplos lados ao redor do mundo. E isso que nem eu tanto tenho batido na tecla, que acaba sendo um dos principais pontos, sem sombra de dúvida, em um momento de fragilidade no mercado. Um analista do Coinbureau ele fez a seguinte publicação: recuperação do BTC é frágil, o impacto da guerra do Irã deve dominar os mercados em 2026. Que é o que a gente tanto tem debatido aqui. Mas ele falou o seguinte, abre aspas: para um avanço em direção a 90 mil dólares, precisaríamos ver uma combinação de fatores. Um cessar-fogo que resulte no fim das tensões geopolíticas, uma queda sustentada nos preços do petróleo em direção a 80 dólares e, idealmente, também dados econômicos mais fracos do que o esperado que acalmem os temores de estagflação. Sem sombra de dúvida, a gente está distante de todos esses três fatores que ele comentou. A gente tem visto muito pelo contrário, a gente tem visto as tensões escalando, um aumento das tensões, consequentemente um aumento do preço do barril do petróleo, consequentemente um aumento de chance de inflação. Então a gente está na direção contrária de uma recuperação mais sustentada, mas de qualquer maneira a gente tem que acompanhar de perto, porque apesar de tudo isso, o Bitcoin está conseguindo se manter extremamente resiliente acima da marca dos 70
$51 mil. Se vai continuar ou não, só o tempo vai dizer, porque, enfim, a gente está, que nem a gente tem debatido aqui, pisando em ovos em momentos de fragilidade, e é difícil fazer qualquer tipo de previsão de curto ou médio prazo nesse instante, porque a narrativa que vai dominar é, sem sombra de dúvida, essa guerra acontecendo ali no Oriente Médio. E com isso a gente encerra o episódio de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Se você chegou até aqui agora, deixa a sua inscrição, deixa o seu comentário, deixa qualquer engajamento que seja, que isso ajuda demais a continuidade do nosso trabalho. Cada like que você dá, cada comentário, cada compartilhamento, cada inscrição faz com que o podcast seja cada vez mais distribuído e chegue para novas pessoas. E é isso que a gente precisa como um pagamento aqui para estar podendo produzir conteúdo diariamente para você. Muito obrigado pelo seu apoio e a gente tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!